Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal. Se inscreva no meu canal alternativo, porque o YouTube gosta mais dele. Tem o link na descrição para você que está no meu canal principal. O canal alternativo se tornará o canal principal mais tarde. Por enquanto ele está sendo tratado como principal. E hoje vamos aqui à aula avançada sobre Candlestick, sobre o padrão linha de perfuração, aula avançadíssima, né? Seguindo aí descrição e psicologia do padrão, o intensificador de poder ou probabilidade do padrão, né? O potencial de repique e condições, potencial de início de tendência e condições, e ele funcionando como continuação de tendência, também tem esse padrão, essa condição aqui para a linha de perfuração. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui, né, com a descrição aqui do padrão. Então, inicialmente, o que acontece? O candlestick, ele não posso analisar o candlestick em qualquer lugar. Tem que ter um contexto que justifique que o candlestick tem valia. Então, o primeiro ponto é que ele é um padrão de alta e ele vai aparecer em fundos. Fundos ocorrem em ondas de baixa, ou pequenas ou grandes, né? Então, a gente tem movimentos de candles fazendo novas mínimas, né? Cada candle que surge vai tendo novas mínimas, novos valores mínimos, né? Então, nesse movimento de baixa, a linha de perfuração pode ocorrer. E o que ocorre de fato, né? Durante o movimento de baixa, ou onda de baixa, forma-se um candle negativo de corpo cheio e grande com sombras superiores e inferiores pequenas ou sem sombra. Então, pode ser, aqui no nosso exemplo, nós temos o exemplo com sombra, né? Mas pode ser sem sombra também, pode ser um dos dois, tá? Pode ser mas a sombra ela tem que ser pequena e o corpo do candle tem que ser grande. Então a gente tem o padrão de candlestick Marubozu negativo, que pode ter sombras pequenas ou não. O Marubozu positivo, de azul aqui positivo, pode ter sombras pequenas ou sem sombra. Lembrando que você tem que fazer o curso de Candlestick básico, se você não entende como se forma um Candlestick, etc. Tá? Esse curso aqui já é para avançado, para quem já fez esse curso do meu site ou do canal do YouTube. Tá certo? Então é chamado de Marubozu esse padrão, esse candle, né? Em seguida, a abertura do novo candle abre com gap em relação ao fechamento do candle anterior. Então a gente tem aqui o candle anterior, abriu aqui, fechou aqui, fez os valores mínimos e máximos aqui. E daí no próximo período, é o que eu falo, no Bitcoin aparecer linha de perfuração. Quando tem gap entre abertura e fechamento para formar um próximo candlestick, mercados financeiros que funcionam 24 horas, como Forex, como o Bitcoin e criptomoedas, esse gap não vai acontecer porque ele funciona 24 horas. Geralmente esses gaps vão ocorrer em bolsas de valores, em mercados futuros, porque eles fecham e no dia seguinte tem a abertura. Daí pode, em relação ao fechamento, pode ter um gap, né? Ou seja, abre bem aqui embaixo. Se fosse movimento 24 horas, como Bitcoin e Forex, né? Ele abriria geralmente aqui se tem liquidez. Não tem sentido se tem liquidez abrir aqui embaixo. Às vezes acontece, mas é muito raro. Tá? Então em bolsas e mercados futuros que esse padrão tende a ocorrer. No Bitcoin tende a ocorrer menos, por conta dessa questão de liquidez, de funcionar 24 horas que eu expliquei. Mas ele ocorre então, né, do fechamento abrir bem abaixo. Ah, Leandro, abre bem abaixo quanto? Né? Ele pode abrir bem abaixo a distância que for. Mas o importante é que o corpo do candle, no fechamento, ele feche 50% acima da metade do candle anterior. Então abriu com gap. Então ele começou negativo com esse gap de corte negativo. Movimento de baixo, fez um movimento de corte negativo. Então o que acontece? Você tem aqui o Marubozu e abriu com gap aqui. Está negativo. Esse gap aqui, ele indica
claramente uma pressão vendedora extrema, podendo culminar num gap de corte. Principalmente se o contexto for favorável para ser um gap de corte de baixa, tá? E daí o preço ele tende a culminar no movimento ainda mais forte para baixo. Só que ao invés de ocorrer isso, ocorre o quê? Ao invés de ocorrer isso aqui, e sendo que está propenso a ocorrer isso aqui, o que ocorre? Ocorre de abrir com gap, começou negativo, mas daí ele passa a ser positivo. Né? Ele faz um valor mínimo aqui, mas daí ele bomba, aqui você tem a metade do candle, né? Ele bomba e fecha 50% acima dos 50% do corpo do candle anterior, ou acima da metade do corpo do candle anterior. Positivo. As sombras também são pequenas, valores máximos e mínimos pequenos. Então a gente já vê aqui claramente que nesse caso aqui era para formar um gap de corte, podendo... aqui não seria um chute de baixa, né? Isso não seria um chute de baixa, mas seria um gap de corte dependendo do contexto. Se é um começo de tendência de baixa, começo de um pivô de baixa, né? Você tem aqui um pivô de baixa. Daí, nesse pivô de baixa, quando confirmou o pivô de baixa, digamos que faz esse padrão aqui, né? Fez o Marubozu e daí abriu aqui com gap. No comecinho do pivô de baixo, cuja a probabilidade já era um contexto para onda vir até mais aqui embaixo, expandir mais. Independente desse gap de corte, já era para desabar mais. Mas daí ainda tem esse gap de corte. Então, nessa situação está propenso mesmo o mercado desabar e realmente atingir o alvo lá da projeção. Então, dependendo do contexto, quando ocorre o gap entre o fechamento do negativo com a abertura aqui do segundo candle, é para fazer esse gap de corte aqui mesmo, e dependendo do contexto, é avalanche à vista. Então, nesses contextos em que a avalanche é à vista mesmo e ocorre esse gap, mas daí ocorre o padrão linha de perfuração, daí nós temos uma força significativa de pressão compradora, pois a probabilidade era desencadear um movimento de mais baixo, um movimento para cair ainda mais. Exatamente por conta desse gap, conforme eu expliquei. Principalmente em contextos específicos, como este contexto aqui, entre vários outros contextos que podem ocorrer, né? Favorecimento para esse gapzinho aqui, esse gap aqui, a desencadear um gap de corte que vai intensificar o movimento de baixo, tá? Daí você tem que ver o contexto. Ocorreu a linha de perfuração nesse contexto, onde a chance era um gap de corte para desabar, para desencadear uma avalanche ainda maior, uma queda ainda maior? Se foi assim, perfeitamente temos uma linha de perfuração muito poderosa, porque a linha de perfuração, a psicologia dela é de superação dessa probabilidade aqui, que era para ocorrer e foi neutralizado. Tá certo? Então, o poder da linha de perfuração é exatamente isso, nessas condições. Então, veja como que é importante você saber sobre a psicologia de formação do padrão, para você entender o poder do padrão, né? Lembrando que o engolfo de baixo, de alta, né? Engolfo de alta, você tem lá um padrão parecido, ele abre aqui com gap, daí ele engolfa. A linha de perfuração não. A linha de perfuração, ela abre com gap, mas daí ele fecha acima da metade do candle anterior. Então é claro que é um padrão inferior ao engolfo de alta. O engolfo de alta é um padrão muito mais forte. Ele segue a mesma lógica da psicologia da linha de perfuração, só que ele engolfa o corpo do candle inteiro. Então, o engolfo de alta é muito mais forte. É um dos padrões mais fortes que tem. Né? Padrões mais fortes que tem. Tá? Então, vamos ver aqui os intensificadores de poder ou probabilidade do padrão. A sombra superior deve ser pequena. Se for grande, indicará a pressão vendedora interferindo. Então você tem
A linha de perfuração, beleza, abriu aqui embaixo com gap, daí houve lá a superação da metade do corpo do candle e tem aqui a linha de perfuração. A linha, a gente sabe que a gente tem o padrão, a estrela cadente, ou a estrela cadente positiva, né? A gente tem o spinning top com sombra grande, tem o spinning top com sombra pequena, spinning top com sombra grande, seja positivo ou negativo, são candles de indefinição. Claro que para topo, os negativos, os de vermelho aqui, são muito mais fortes do que os positivos. Mas os positivos também são padrões de indefinição que têm força também de formação de topo e de desabamento posterior. Veja que a gente tem aqui, se eu tiver uma sombra gigante, tudo bem, fez a linha de perfuração, a sombra aqui é pequenininha, mas a sombra aqui é gigante superior. Temos a similaridade psicológica com relação às sombras superiores dos candles de indefinição que indicam pressão vendedora para a formação de topo. Ou pressão vendedora atrapalhando uma região de suporte. Então você tem uma região de suporte aqui, tá? O S aqui de suporte está aqui, daí faz um padrão, aí faz um martelo, por exemplo, fez um martelo, sombra gigante. Mas logo em seguida ele abriu aqui com alta, chegou a bombar, mas daí caiu e fez aí, fechou o martelo negativo. Então, embora o martelo positivo de azul indica a pressão compradora extrema para bombar, em seguida veio um martelo, uma estrela cadente contra ele logo em seguida. Então a gente tem uma congestão de forças e de probabilidades, ou seja, pressão para tentar esmagar os compradores no suporte e o suporte tentando subir, enquanto tem um peso absurdo de vendedores indicado justamente por essa sombra. Então um candle que faz uma sombra superior gigante, em certos contextos, pode não ser topo. Isso aqui, por exemplo, não é porque fez essa sombra gigante que seria um topo. Mas é uma pressão vendedora anunciando que não vai ser tão fácil esse suporte ter força para alavancar o preço para cima. Então a linha de perfuração aqui perde o seu poder pleno por conta dessa sombra gigante. É uma linha de perfuração? É, mas é mais fraca. É um pouco estragada, digamos assim. Tá? Então, às vezes vai acontecer. Agora você tem... Aqui na realidade não é um intensificador do padrão, né? Ah, não. Então, eu expliquei sobre a questão da sombra superior ser grande. Por isso, a sombra superior tem que ser pequena. Ou seja, você vai ter que ter uma sombrinha aqui pequena para que o negócio funcione, para que tenha uma credibilidade, tá? Sem sombra superior fica ainda mais forte. Então, se não tiver sombra superior, né? Não tem sombra superior nenhuma, não existe nenhum indício de pressão vendedora tentando se formar. O valor máximo fechou com o fechamento. Está no mesmo ponto do fechamento. Indica pressão vendedora que realmente está muito pouca pressão vendedora, né? Quando não tem sombra nenhuma num padrão de candle como este, tá? Sombra inferior grande, superior pequena ou sem sombra superior, o padrão nessa variável ainda fica mais forte. Então, temos a seguinte situação. A linha de perfuração, né? Padrão linha de perfuração. Daí a sombra inferior é gigante. A sombra inferior, ela é gigante, tá? E a inferior é pequenininha ou não tem nada. A gente já viu que quando a sombra superior do candle positivo da linha de perfuração, a superior ela não tem nada, ela é igual, a máxima é igual ao fechamento, então fica muito mais forte porque a pressão vendedora realmente no padrão está extremamente fraca, quase zero. Aqui quando tem uma sombrinha, a gente tem uma certa pressão vendedora ali, anunciando que está tentando acabar com a festa, com o oba-oba dos compradores. Então essa sombrinha pequenininha indicaria isso. Mas
quando temos uma sombra inferior gigante, Leandro, mas isso aí não é a linha de perfuração. Segue a mesma psicologia com complemento da psicologia da sombra inferior, que indica formação de suporte, pressão compradora buscando fortificar um suporte ou atrapalhar a pressão vendedora para tentar levar o preço a subir ou impedir que o preço caia. Sombras inferiores grandes indicam isso. Independente do padrão de candle que esteja ocorrendo, sombras inferiores gigantes indicam isso, sombras inferiores superiores gigantes indicam o contrário, que é uma forma de resistência, de acabar com o oba-oba dos vendedores, dos compradores, aliás, para tentar subir, né? Ou para desencadear uma pressão vendedora extrema. Então, qualquer padrão de candlestick tem uma sombra gigante inferior, pressão compradora adicionada. Então, a gente já tem o padrão, linha de perfuração, que indica a pressão compradora para fazer o preço subir, e temos essa sombra inferior que adiciona mais probabilidade do preço subir com mais força ainda. E segue a mesma psicologia, você só tem a adição da sombra inferior e a psicologia que indica que está por trás de uma sombra inferior, principalmente numa região de suporte que esteja ocorrendo o padrão linha de perfuração. Tá certo? Então, isso aqui é uma linha de perfuração? Sim, com base nessa interpretação que eu estou indicando para você. Então, veja que a interpretação dos padrões de candles, nunca você pode esperar que os candlesticks vão aparecer para você com simplesmente igualzinho lá ao livro, exatamente igual ao clássico, ou quase igual ao clássico. Existem variáveis dos padrões de candles. Então, eu já estou adiantando aqui as variáveis, porque eu tenho que explicar isso, eu estou adiantando para vocês as variáveis. Existem as variáveis dos candlesticks, dos padrões de candlesticks clássicos, e geralmente vai ocorrer as variáveis. E o erro da maioria das pessoas que buscam entender sobre candlesticks, ou dão aula sobre candlesticks, é que elas ensinam um padrão clássico. E daí elas perdem grandes oportunidades porque não conseguem interpretar essa condição adicional de probabilidade. É a linha de perfuração com, digamos que uma mutação que não diminui o poder da linha de perfuração, mas uma mutação entre aspas, tá? Uma mutação no padrão que aumenta a probabilidade o poder do padrão, igual os X-Men lá, né? E o mutante vira mutante, aí ele aumenta os poderes dele, a mutação ajuda ele a ficar mais forte, né? Embora atrapalhe a vida deles lá, etc. Então é mais ou menos por aí que eu estou querendo dizer com relação de maneira figurada aí, usando os X-Men, o exemplo da mutação lá dos X-Men, mas seria isso, né? A forma de interpretar quando tem algo adicional, algo diferente no padrão, mas cuja psicologia favorece a mesma direção e força, como é o caso da sombra inferior aqui, tá? Se o fechamento for bem mais acima de 50% do corpo, também intensifica o padrão, ameaçando se tornar um engolfo de alta. Fechar acima de 90% do corpo do candle negativo, ou 50%, 40%, mais do que 40% depois da metade, né? Ou seja, eu vou explicar aqui um desenho. Você tem aqui o candle negativo, aqui você tem a metade dele, e você tem aqui o candle positivo. Daí ele subiu acima de 50% da metade do candle anterior. Mas daí ele sobe, ao invés de subir só um pouquinho mais e cobrir 60% do corpo do candle anterior, não, ele sobe mais ainda. Leandro, isso aqui não é uma linha de perfuração porque não é igual ao que está no livro. Isso é ridículo, porque a linha de perfuração foi concluída. Atingiu o que tinha que atingir, que seria aqui. Mas fechou mais acima ainda. E um pouquinho mais se tornaria um engolfo de alta. Né? Se tornaria um engolfo de alta aí. Então, se um pouquinho mais, se quase se tornou um engolfo de alta, a gente tem uma linha de perfuração mais forte. Ou seja, não é parecido com o clássico, mas a psicologia justifica que é uma variável da linha de perfuração mais forte do que a linha de perfuração padrão. Daí você tem aqui os casos, né? Se tem sombras, você tem sombras aqui grandes,
tem sombras pequenas, o padrão tem força também, mas se não tem sombra superior nenhuma, mais forte ainda. Se você tem o caso do padrão ter aí sem sombra nenhuma, né? Sem sombra nenhuma, mas o padrão ele tem sem sombra nenhuma superior ou sombras pequenas superiores, mas você tem uma sombra gigantesca, mais forte ainda é o padrão. Então a linha de perfuração ainda mais forte de todas é aquela que quase vira o engolfo de alta, que é isso aqui, né? O engolfo de alta aqui. Mas não vira o engolfo de alta, então fica na condição psicológica de formação, só que com essa mutação, mas seguindo a mesma psicologia, intensificando o poder do padrão, né, porque fechou bem, quase 90% praticamente do corpo do candle anterior. E você tem a adição também da sombra, que indica pressão compradora extrema. A linha de perfuração mais forte seria essa, porque ela vira quase um engolfo de alta e ainda tem a sombra inferior aqui, para intensificar ainda mais o poder do padrão. Então você não vê, faça o teste, veja quando ocorre esse padrão e veja o padrão linha de perfuração clássica. Se você for fazer um estudo, provavelmente você vai ver a efetividade enorme disso aqui. Tá? Você vai ver uma efetividade enorme disso aqui. Isso aqui não se fala na literatura de candlesticks. Isso aqui são conteúdos oriundos de minha experiência de 16 anos no mercado, analisando o gráfico, vendo o gráfico, etc. Então não existe esse tipo de ensinamento sobre candlesticks na literatura convencional de candlesticks antiga, muito menos, né? E são essas variáveis, o segredo para se tornar mestre nos candlesticks é você ser perito em identificar essas variáveis, né? Como eu tenho 16 anos no mercado, eu sempre estou todo dia até hoje olhando para gráfico, para mim é moleza, né? Mas a pessoa que é iniciante, ela vai ter que quebrar a cabeça, vai ter que ralar para ficar bom também, tá certo? Então as variáveis aí, né? As variáveis desse padrão que equivalem ao clássico foi falado nos exemplos anteriores, tá? Então tive que adiantar porque faz parte dos intensificadores aqui, ou probabilidade do padrão. E daí você tem o contexto da linha de perfuração ou qualquer outro padrão de alta ocorrer. Repique, né? Então o que é o repique? Repique no topos e fundos descendentes, o movimento altista aqui são os repiques, né? Então, né, em tendências de baixa, né, se estiver fazendo movimentos de baixa, se o contexto é de tendência de baixa, ocorreu a linha de perfuração, será simplesmente um repique, né? Também você tem a condição de tendências de alta e daí faz a correção do tipo ABC assim. Mas não é uma tendência de baixa, é apenas uma correção onde nos pivôs de baixa, né, de topos e fundos descendentes, ocorrerá o movimento altista nesses topos e fundos descendentes, e poderá ser o estopim, poderá ser aí a ignição para uma continuidade da tendência de alta, já que esse movimento baixista é apenas correção. Toda tendência de alta ela tem grandes correções, dos quais pessoas que não conseguem entender, não entendem que isso aqui não é uma tendência de baixa. É apenas um descanso para depois tentar bombar de novo. Então podem ocorrer repiques nessas situações. O potencial de início de tendência de alta depende do contexto. Você vai ter que ter um indicador, uma estratégia, uma metodologia da qual indique para você que é uma tendência de alta formada por topos e fundos ascendentes. Nesses topos e fundos ascendentes, as correções aqui, né, essas quedas, são chamadas de pullback. Tá? E nesses pullbacks, então, no contexto de tendência de alta, vai fazer topos e fundos ascendentes. Você tem que ter indicador, metodologias, estratégias que indiquem isso para você. E você precisa
quando ocorrer durante o pullback, o movimento de baixa, ocorreu a linha de perfuração dentro desse contexto. A linha de perfuração funciona como o início de tendência de alta, ou continuidade da tendência de alta, né? Também você pode ter suportes, você pode ter Fibonacci, retrações de Fibonacci, que são suportes cujo contexto indica que naquela ocasião é um suporte para fazer o preço bombar, subir, iniciar uma tendência de alta ou continuar a tendência de alta. Então vai depender do contexto, que deve ser por outros meios, nunca pelos candlesticks. Os candlesticks nunca vão determinar um contexto, eles sempre estarão em um contexto que precisa ser interpretado, desarraigado, digamos assim, por outras ferramentas, das quais não serão os candlesticks. Então, é nessa situação que a linha de perfuração vai suceder. E potencial de continuação de tendência, o contexto indica que é uma tendência de alta, está com força, o contexto indica que vai continuar, são outros indicadores, são outras estratégias que indicam isso, e daí, justamente no pullback, já que é uma tendência de alta, ocorre a linha de perfuração aqui. Então, indica que fará um movimento de alta, mas também funciona como candle de continuação, porque o contexto indica que vai continuar. E o engolfo de alta ele serve como, digamos assim, um sinal verde de que vai continuar. Tá certo? E o indicador de análise técnica recomendado em condições, vídeos posteriores serão feitos sobre isso, tá? As variáveis, né, desse padrão que equivalem ao clássico, já falamos aí ao longo da aula, né? Já adiantamos. E os segredos são essas variáveis, tá? Quem estuda o padrão clássico e tenta operar, interpretar o mercado com o padrão clássico, sempre não vai conseguir aproveitar o poder dos padrões de candlesticks. São essas variáveis que são o grande segredo aí para você saber identificar o padrão. A sua variável pode ser mais poderoso do que o próprio padrão clássico, ou inferior, mas dependendo do contexto, o inferior pode ser poderoso também, pode ser conveniente. Então não é tão simples assim operar no mercado com candlesticks, tá? Por isso que eu dou essa aula avançada, né? E, bom, por que eu ensino sobre candlesticks e estou dando essas aulas avançadíssimas aqui? Porque você pode saber tudo de candlesticks, tudo de análise técnica, tudo de análise fundamentalista, e mesmo assim, como especialista e perito nisso, você vai perder dinheiro no mercado, porque você precisa criar uma estratégia e precisa usar algumas dessas coisas e ser disciplinado com elas. Para comprovar uma metodologia ou estratégia fundamentalista ou de trading, você precisa testar com pouco dinheiro por um ano, e além de fazer backtest, tem que testar com dinheiro real, e é um ano no mínimo de teste. Geralmente os testes são falhos, daí você tem que consertar a metodologia, leva de 5 a 10 anos para comprovar a metodologia. Essa é a estatística. A maioria fracassa, não consegue, e tem uma pequena minoria que na persistência consegue. Eu fui um dos sobreviventes, 8 anos para comprovar a minha metodologia, chamado Ultimate Eagle Signals, da qual você aprende nesse curso, que é um método gráfico que funciona para todos esses mercados aqui, né, criptomoedas, bolsa, forex, mercado futuro. E nesse curso você tem um método fundamentalista para criptomoedas, como montar uma criptocarteira, né? E comprando esse curso você ganha de graça o grupo secreto de sinais, que tem a minha criptocarteira lá, tem relatórios todos os dias, sinais do que comprar e vender para trade, swing trade, e a criptocarteira, né, oficial minha consta lá, tudo mastigado para você fazer exatamente o que eu estou fazendo, né? Potencial dessa criptocarteira de 10 mil a 30 mil% dentro de 10 anos. As fortunas são feitas dentro de 10 anos. E tem o curso de análise fundamentalista, que é o método Benjamin Graham para longo prazo em ações. Usa gráfico também, né? Eu ensino meu método gráfico, mas serve mais como timing para você identificar uma avalanche, uma queda, uma crise e comprar lá no fundão da crise e evitar ter comprado durante toda a queda usando o método gráfico, e pelo médio prazo consegue acertar os movimentos do mercado. Quer fazer um desses cursos? Entre em contato comigo. O grupo secreto de sinais ele
pode comprar separado também, por menos de 19 mensais você acessa o nosso grupo secreto de sinais. Então eu vou ficar por aqui, pessoal, muito obrigado. A página de Candlestick oficial tem no link na descrição, então você pode aprender sobre todos os padrões de Candlesticks, ter a lista de todos os padrões variáveis que vai ter no meu site, né? Por enquanto, no momento não está pronto ainda, mas dependendo do tempo que você está vendo o vídeo já deve estar pronto. Então dá uma olhada lá no link sobre a página oficial dos Candlesticks do meu site, para você estudar, aprender e ficar fera. Muito obrigado pela audiência de todos. Até mais.